Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade aí de matemática, hoje contemplando algumas propriedades de potência. Olha só, qual é o valor de x dentro dessa expressão? 3 elevado a x igual a x elevado a 9. Vou começar com algumas regrinhas básicas aqui. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar o nosso expoente, o expoente do x, no inverso dele, que é 1 sobre x. Olha só, eu tenho x elevado a 9. Esse 9 aqui eu preciso transformar em 1 sobre x. Para transformar a nossa potência no inverso da base, a gente precisa relembrar algumas propriedades de potência. Olha só, se eu tiver a elevado a x elevado a y, o que eu faço? Eu mantenho a base e faço o produto entre as minhas potências, x multiplicado por y. Lembrando que na multiplicação a comutação ela é permitida, então eu posso inverter. No lugar do x eu colocar o y, no lugar do y eu colocar o x. E aí eu mantenho o mesmo valor. Dando continuidade na nossa expressão, eu tenho 3 elevado a x e x elevado a 9. Para transformar esse 9 aqui em 1 sobre x, o que eu preciso fazer? Elevar ele a 1 sobre 9x, porque aí depois eu cancelo esse 9 com esse 9 aqui, e aí eu fico com x elevado a 1 sobre x. Só que aí eu não posso esquecer que eu trabalhei o lado direito da minha igualdade, e eu preciso fazer a mesma coisa do lado esquerdo da minha igualdade para manter esse equilíbrio, essa igualdade. Dito isso, olha só, resolvendo essa potência aqui, eu tenho x multiplicado por 1 sobre 9x. Vou colocar ao lado aqui, 1 multiplicado por 1 sobre 9x. Esse x se cancela com este x e eu fico apenas com 1 sobre 9. E isso eu já posso colocar na nossa expressão, 3 elevado a 1 sobre 9. E isso vai ser igual a x, elevado a 9 multiplicado por 1 sobre 9x, que eu vou resolver aqui ao lado também. 9 eu cancelo com esse 9 aqui e fico apenas com 1 sobre x, que era o nosso objetivo inicial, ficar com x elevado a 1 sobre x. No nosso segundo passo, a gente vai precisar igualar a base do membro à esquerda da nossa igualdade com o denominador do seu expoente. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou precisar igualar esse 3 aqui, que é a nossa base, com esse 9 aqui. E isso eu vou conseguir da seguinte forma. Imagina o seguinte, qualquer número inteiro está sempre elevado a 1. Ou seja, 3 elevado a 1 é igual a 3, a mesma coisa. E aí eu posso pensar da seguinte forma, ao invés de eu elevar o número inteiro a 1, eu posso elevar a qualquer outro número, Então, por exemplo, se eu elevar esse 3 a 2, eu preciso fazer alguma manutenção para manter o mesmo valor da minha base, Então, imagine o seguinte, se eu elevei a 2 e depois eu elevar a meio, significa que eu elevei a 1, porque 2 vezes 1 é igual a 2, 1, que seria o denominador aqui, multiplicado por 2, seria 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Ou seja, eu posso elevar a minha base a qualquer número que eu quiser, desde que depois eu eleve ao inverso desse mesmo número. Dito isso, olha só, se eu pensar em elevar a minha base a 2, eu vou ter 3 ao quadrado, que é igual a 9. Se eu multiplicar esse mesmo 2 pelo denominador da minha potência, eu vou ter 18. E 18 é diferente de 9, e não é isso que a gente precisa, Agora vamos tentar o 3. Se eu elevar o meu 3 aqui, a minha base, ao cubo, eu vou ter 27. Se eu pegar esse 3, que era a potência da minha base, e multiplicar por 9, eu vou ter 27. E aí me parece satisfatório, porque a gente vai conseguir igualar a nossa base ao denominador da nossa potência. Olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho 3 elevado a 1 sobre 9, e aí eu vou elevar esse valor aqui a 3. Para fazer a manutenção do valor que eu estou entre parênteses, eu vou elevar ao inverso de 3, que é 1/3. E tudo isso tem que continuar sendo igual a x sobre 1 sobre x. Porque agora, olha só, eu não preciso mexer no outro lado da igualdade, porque eu fiz a manutenção apenas do lado esquerdo da minha igualdade. E aí, olha só, lembra lá no começo que eu falei sobre a comutação entre os produtos? Então, eu posso trocar esse 3, colocar no lugar do 1 sobre 9. Aí eu fico com 3 ao cubo, isso elevado a 1 sobre 9, isso elevado a 1 sobre 3. Isso igual a x elevado a 1 sobre x. Aí, olha só, 3 ao cubo é igual a 27, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Isso está elevado a 1 sobre 9, multiplicado por 1 sobre 3. Olha só, 1 vezes 1 é 1, 9 vezes 3, 27. Olha só, acabamos de igualar a nossa base
ao denominador do nosso expoente. E isso tem que ser igual a x sobre 1 sobre x. E agora eu acredito que todos tenham percebido que do lado esquerdo da minha igualdade eu tenho a base igual a 27, do lado direito o x, né? Ou seja, 27 igual a x. No denominador da minha potência eu tenho 27 sendo igual a x, ou seja, x igual a 27. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.